E eu quero convidar Jorge Mayorga, líder de Quality. Ele é engenheiro, vamos falar de engenharia de qualidade e o que saber antes de empreender. Olá, Olá, eu acho que agora eu vocês acho que conseguem agora me vocês ver. conseguem me ver. Sim, vemos Sim, você. vemos você. Muito bem, Muito bem. muito bem. Antes de mais nada, queria agradecer à NTT Data pelo convite. Eu sou apaixonado pela tecnologia, especialmente pela qualidade de desenvolvimento de software. Queria compartilhar aqui minha experiência para ajudar vocês e talvez aprender com vocês com suas vivências. Faz 14 anos, promotor de qualidade, e faz 6 anos comecei a incursionar na prática. E durante esse tempo, eu vi como as equipes se transformam através de pilares, que a gente vai falar, e a experiência é que eu tive a possibilidade de assessorar empresas em diferentes países, na Índia, Ásia, por exemplo. Trabalhei com projetos na Europa, principalmente no Reino Unido e na Espanha, entre outros países, e na América do Canadá, Estados Unidos, México, aliás, eu sou mexicano, até Colômbia, Argentina e Peru, onde estou atualmente. Bom, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de pele morena, cabelo curto, barba, bigode, uso óculos e visto agora uma camiseta preta. Sou Jorge Maiorca e vou falar sobre as transformações da qualidade para a qualidade de engenharia. Espero que todos reconheçam esse personagem. Para quem não conhece, esse é o Paul, um personagem de crianças e não só crianças. E vamos falar e ver uma versão alternativa desse filme. Para quem conhece a história, não esperem que seja exatamente igual ao que vocês se lembram. Vou começar contando que na minha versão do filme pode ser uma pessoa que trabalha com segurança de qualidade e que trabalhava com diferentes clientes, projetos. E durante a sua experiência, ele sempre tinha ouvido uma lenda sobre um assessor de qualidade que ia muito além. E ninguém sabia quem era essa pessoa, mas todo mundo sabia que aquele que seria eleito seria o premiado. Então, aqui seria o guerreiro panda e o guerreiro de qualidade de engenharia. Vocês lembram desses personagens? Para quem conhece o filme, em todos os candidatos para serem os guerreiros, a gente tinha os da qualidade. Os 5 da qualidade eram LSM, que conhecia as funcionalidades de todas as aplicações do cliente, e um Master, também do STQE. Era o automatizador, que é o verificador, que por suas habilidades de programação dominava qualquer tipo de automação, e invencível como verificador de teste. Temos também o verificador de performance, de rendimento, que sempre surpreende por sua capacidade de compreender os requerimentos, as exigências e necessidades e visualizar isso sempre dentro da mesma matriz. Temos também o verificador de qualidade, que identifica tudo que é visível e não visível, e antecipar antes de que apareçam. Seria o hacker da nossa equipe. E, finalmente, temos o lead, que tem todos os demais papéis e faz isso com sucesso. Juntos, eles formavam uma grande equipe de qualidade, eles encontravam defeitos à direita e por todo lado, e tratavam e cuidavam e aplicavam as técnicas necessárias para reduzir os prazos. E eu queria perguntar para vocês, vocês entendem e visualizam esses mesmos papéis?
E se vocês tiverem comentários, coloquem ali no chat quais são os papéis importantes, as funções importantes para rodar um teste. Sigamos com a história. Então, Paul queria ser um dos 5 da qualidade e constantemente ele estava fazendo diferentes atividades, formações, se inscrevia em todos os cursos, participava de todos os hackathons, investia muitas horas ajudando seus colegas, mas mesmo assim, Paul sentia que não era o suficiente. Ainda que ele se esforçasse, ele não se achava realmente dentro desse papel. Tomara que numa próxima sessão a gente possa fazer isso de forma interativa. Gostaria de ouvir os comentários, porque quando a gente vê todos os pontos de vista, por favor, deixem ali no chat o que o Panda poderia fazer para se desenvolver como um engenheiro de qualidade, em vez de apenas um analista. E a avaliação, então, veio uma avaliação e todos os seus esforços estavam dando resultado. O diretor de TI acabou nomeando de gestor de projeto. A gente sabe que na história real ele acaba sendo eleito por acaso. Aqui na minha história, o Panda teve e ganhou essa oportunidade. E isso, sem dúvida, é algo que a gente espera dentro das nossas carreiras, podermos fazer frente a esse desafio. É importante saber o que a gente vai enfrentar, senão a gente vai ser simplesmente mais um. Ele ficou muito feliz com a oportunidade, mas vamos ver o que aconteceu com o Panda. Começando o projeto, ele fez frente a muitos desafios. Primeiro, o prazo de entrega, porque a equipe se reunia em reuniões de até 1 hora, fazendo planejamento de 2 semanas. Os desenvolvedores não falam com os verificadores de teste e alguns não entendem quais são os requerimentos, começam a acontecer os atrasos. E isso faz parte da minha história, isso não é a realidade, claro. E o Panda se vê em vários conflitos que ele precisava resolver, então ele tenta encontrar a solução aos seus problemas. E aqui apresentam para ele o projeto, ele abre todas essas informações, e aí tudo que ele precisava para entregar o projeto estava embaixo do nariz dele. E o segredo para se transformar no mítico guerreiro engenheiro de qualidade é que não tem segredo, na verdade. Ele se via refletido e aí ele percebe que a verdadeira transformação de analista para engenheiro é a que acontece por nosso esforço. E até aqui, espero que vocês tenham gostado dessa história. Queria fazer isso de uma forma mais tranquila. Queria mostrar para vocês que às vezes a gente tem tudo à mão, a gente pode ter as ferramentas, os processos, metodologia, frameworks, tudo que a gente quiser. Mas o mais importante para conseguir ser um engenheiro de qualidade é a forma como nós vemos e entendemos que a qualidade começa no trabalho de todos nós. Entender que a qualidade não é uma etapa e também não é uma função. E com isso, vamos entrar no detalhe do que a gente precisa fazer para virar um engenheiro de qualidade. Se não tem segredo, não tem uma receita, de como a gente pode transformar a nossa prática em qualidade de engenharia, tenho 2 perguntas-chave. Primeiro, eu conheço ou vejo claramente onde eu quero chegar com essa transformação de QE. É importante saber qual é o nosso foco e ter referências de alguém que já fez isso, sabendo que a gente vai encontrar o sucesso e que a gente vai
trabalhar de forma empírica, ou se alguém que já obteve êxito é alguém que eu posso seguir e que pode me inspirar, o que me leva à segunda pergunta. Qual é a minha disposição para mudar e chegar e atingir esse sucesso? Porque transformar a quality engineering é não se desesperar e buscar resultados imediatos e impulsionar a qualidade em todos os níveis da organização. É importante na quality engineering que todas as pessoas saibam que a qualidade é de tudo. Vamos enfrentar situações onde cada um culpa o outro pelos defeitos. Mudar a mentalidade é muito difícil, mas é um trabalho, é uma tarefa que a gente precisa desenvolver. É muito difícil explicar que não precisamos fazer todos os testes para que nada falhe, mas sim que todos façam o seu trabalho e temos um processo que garanta a qualidade antes de passar para a próxima etapa. Dicho esto, quiero platicarles E también com algunos. isso, eu queria falar de alguns fatores ou características que eu vi durante diferentes transformações das quais eu participei. Precisamos verificar três aspectos relevantes, e é muito do que a gente vê nos livros de gestão: pessoas, ferramentas e processos. Mas sempre enfocar em coisas que nem sempre são simples e que a gente não percebe ou que a gente esquece. A gente trabalha com pessoas e são pessoas talentosas e por isso que elas trabalham na nossa empresa. Eu acredito que a gente precisa deixar que elas experimentem, que elas precisamos ajudá-las na capacitação, que elas estejam na vanguarda e sejam reconhecidas com seus sucessos. Por exemplo, uma palmada nas costas é um incentivo a mais, e às vezes a gente não faz isso. E os líderes precisamos fazer isso, os managers, todos somos parte da equipe e temos a capacidade de poder reconhecer as pessoas que trabalham conosco. É algo que todos nós podemos fazer. Uma palavra de reconhecimento faz diferença. Depois temos as ferramentas, já temos frameworks, diferentes ferramentas que nos ajudam com a automatização, com a performance. E o que a gente faz de diferente em quê? Dois fatores são importantes para usar as ferramentas, pensando que não existe a melhor ferramenta, mas aquela que mais se adapta à necessidade que a gente tem. Se a gente tem um framework muito complexo e pessoal pouco capacitado, talvez ainda que seja a melhor ferramenta, você não vai conseguir usá-la. A minha recomendação é que a gente invista no treinamento, que a gente diminua a complexidade das ferramentas para usar e aproveitar melhor o potencial das equipes. E isso não só com as pessoas, mas as ferramentas também se integrem no ecossistema. Uma das coisas mais complexas atualmente é que temos muitas soluções e essas soluções precisam funcionar juntas para que elas rodem de fato e possam entregar o que nós esperamos. Falando sobre, por exemplo, esse sistema de teste contínuo e, finalmente, os processos. E aqui eu recomendo que é necessário se questionar, precisa ser como uma criança de 2 anos, perguntando por quê, e que as regras atuais não sejam um obstáculo. Se você precisa derrubar isso, envolva todo mundo, não tome a frente, tente de estruturar a sua ideia e compartilhe com as pessoas. Isso pode ser optimismo, é uma coisa que vai levar bastante tempo, mas vale a pena. E da perspectiva de líder transformador,
não é o líder do projeto. O líder transformador pode ser qualquer pessoa da equipe, na sua função, mas que saiba se empoderar e empoderar os outros e orientá-los. E nessa função, que é o mais complexa, porque é ele que realmente rompe paradigma e muda a cultura, é o que vai romper os silos e defender que o QE é parte do ciclo completo de desenvolvimento. E aqui o ponto-chave é a comunicação. Como a gente vai comunicar que existe um mundo fora do silo dos testes e romper esse silo e mostrar que estamos em todo lugar. Esse não é o trabalho de uma pessoa. É importante identificar todos os líderes e potenciais líderes para que eles possam realmente motivar as equipes. E depois, a gente não quer dar ordens para as pessoas. Às vezes a gente precisa ser firme e rígido, mas o melhor é explicar por que nós estamos tomando uma atitude. E sempre esperando que isso aconteça pouco no dia a dia. O que a gente precisa é permitir que as pessoas façam o trabalho para o qual foram contratados e elas vão nos ajudar, porque dessa forma nós vamos aproveitar melhor o seu potencial e vamos tentar ter um enfoque para mudar as pessoas para que elas nos ajudem a mudar todo o entorno. Aqui eu tenho uma chuva de conhecimento, uma nuvem de conhecimento, vemos diferentes temas. Eu queria fazer essa conversa dinâmica, porque em 30 minutos eu não vou ensinar nada sobre QE, mas eu quero despertar e provocar vocês. Então, aqui eu vejo vários temas, ferramentas, processos, metodologias que encontraremos dentro do universo de QI. E aqui eu só tenho alguns, devem ter outros. Se vocês se identificam com algum, coloquem ali no chat, por favor. O importante de tudo é ver que existe um mundo muito vasto e o que nós temos para fazer é unir tudo de forma coerente para nos ajudar a criar um processo eficiente. Esse é o mais complexo de QE. E o que nós temos aqui, nem tudo vai ser necessário. A gente precisa identificar o que precisa para cumprir com os objetivos definidos. E temos muitas coisas técnicas e não técnicas. No que não é técnico, eu gostaria sim de conversar, porque é algo que a gente precisa, no qual a gente precisa se concentrar, explicar para as pessoas por que nós estamos tomando certas decisões. A gente precisa ser positivo e também trabalhar, usar com alguns conflitos, sempre pensar em ir pelo lado positivo e ver qual é a melhor forma. Talvez a gente precise deixar algo de lado, seguir outro caminho, ou seja, fazer os ajustes necessários. Precisamos ter uma escuta ativa, todas as ideias são importantes, incentivar a participação, comunicar o que nós queremos mudar. Se a gente diz uma vez, as pessoas vão ouvir, e se a gente falar isso e repetir muitas vezes, a gente pode gerar uma nova cultura, saber o que a gente espera de cada um, celebrar os sucessos de cada um. A gente precisa realmente que essa jornada esteja em linha também com o que esperam os colaboradores. Não tem uma única forma de trabalhar. Compartilhem conhecimento, deem oportunidade, confiem nas pessoas e foquem no resultado. E sempre lembrem que a qualidade é de todo mundo. Não basta simplesmente rodar os testes e ter resultados, todos nós somos responsáveis pelo produto que construímos. Uma cidade limpa não é a que é varrida, mas é aquela que é menos contaminada, ou seja, a qualidade de um produto não é simplesmente evitar todos os problemas, mas realmente construí-la baseada num sistema que vai evitá-los. Aqui eu vou falar de alguns sucessos que nós alcançamos,
formação de equipe de teste no sprint, passando a sistemas de qualidade, o cumprimento do sprint em 100%, aquelas que são iniciadas e terminam, aumentamos a satisfação dos usuários e dos colaboradores, tem uma regressão automatizada, não tínhamos incidentes reportados, a automatização no sprint era 100%, e um percentual de 20% de defeitos de componentes, de código especificamente, em ambiente de prova, e 0 defeitos no ambiente de produção. Isso nos levou a um sucesso de 100% de passagem à produção e de aceleração de tempo para o mercado. Essa para uma empresa de telefonia no Canadá, é um dos principais fornecedores de telefonia, de telecom, que tinha muitos problemas de venda, e dessa forma conseguimos chegar no tempo de mercado, no time to market, lançar funcionalidades segundo as necessidades do mercado e nos manter nos dias críticos, o que era mais importante para eles. No Banco de Crédito do Peru, o que nós estamos fazendo são as atividades que a gente está levando a cabo. Estamos nos concentrando nos shift left, onde temos uma redução de defeitos de componentes a partir do desenvolvimento, incremento de automatização das provas no sprint. Conseguimos automatizar o dobro do que nós fazíamos em relação ao ano passado, e um aumento na redução de tempo em até 5 dias nos ciclos que nós tínhamos. Uma redução bastante significativa. Na teste de performance, não tivemos incidentes em 2023, evoluímos na prática e nas ferramentas, e assim temos um assistente que nos ajuda na decisão de cobertura ou definir quando é necessário fazer testes de performance. Em termos de agilidade, aumentamos a colaboração, diminuímos o lead time, evoluímos também com os nossos colaboradores, com formação, criamos um percurso de carreira e mudamos também a cultura. Ou seja, aqui não são só processos, mas também uma cultura. Depois nós temos o One Click Deployment, estamos trabalhando no sistema contínuo de teste e também no desenvolvimento ágil. E, no geral, vocês percebem que os resultados de qualidade engineering é redução de engenheiro, de tempo de mercado, de redução de incidentes. Quando a gente busca quality engineering, a gente alcança isso, fazemos as coisas de forma mais simples, entregamos melhores produtos, porque validamos a qualidade, não só validamos a qualidade, mas construímos com qualidade e fazemos isso mais rápido, porque entendemos o que fazemos e assim temos menos retrabalho e menos manutenção das nossas aplicações. E nesse processo, nós também tivemos obstáculos que não imaginávamos, tivemos que voltar atrás e às vezes nos desculpar, mas tudo vale a pena, porque os resultados acabam contando a história toda. E aqui algumas lições que nós aprendemos para que vocês também as evitem. É necessário identificar os problemas potenciais, como os suportes da liderança, precisamos desse suporte, não podemos avançar se as mensagens não forem claras. A estrutura de liderança, o líder precisa ser capaz de transformar e orientar as mudanças e definir a prioridade em relação aos negócios. Nos objetivos, é preciso ter métricas claras e as pessoas precisam estar comprometidas com essas métricas. Na transformação, o sistema de teste não conhece o processo de desenvolvimento end-to-end, então seguimos um silo. Outras áreas precisam também conhecer esse processo, o compromisso e a capacidade, as equipes não motivadas ou as expectativas de resultados imediatos, sem tempo de mudar.
A transformação não é fácil, se a gente vai abraçar isso, é preciso entender que é um processo lento, mas vamos no caminho certo, que trará resultado, estabelecendo objetivos a curto prazo para alcançar depois o médio. A falta de clareza entre necessidades de TI precisa estar em linha para poder apoiar essa transformação e, finalmente, não ter as práticas e os conhecimentos técnicos e ter tempo para adquiri-lo é um grande erro, porque as pessoas precisam evoluir, são as pessoas que realmente criam as práticas e não as ferramentas. Precisamos apostar nas pessoas. E eu agradeço a NTT pelo convite. Aqui estão os meus contatos. Se vocês quiserem seguir falando sobre o assunto ou uma consultoria, um apoio, fiquem à vontade. Era isso que eu queria apresentar. Agradeço. Obrigado, Jorge. Parabéns pela apresentação, foi muito divertida.